nós tivemos um probleminha aqui na nossa live. Eu fui selecionar para o nosso querido Edilson participar e na hora acabou foi encerrando a live. Mas voltamos novamente, tá? Convido a todos a entrar novamente na nossa live. Deixa eu ver se eu consigo por aqui. Eu não sei o que tá acontecendo. Oi, pessoal, tudo bem? Vamos entrando. A gente teve um probleminha aqui. Eu fui convidar o nosso querido Edilson para participar da live e acabou saindo. Mas vamos lá, vamos esperar que ele possa retornar. Tá bom? Para participar conosco. Edilson, cadê você, Edilson? Aqui na live. Eu tô recebendo o seu convite, mas quando eu seleciono ele sai da live. Oi, Almiceia, tudo bem? Caçouza, Andréia, Paulo. Oi, gente, vamos lá, vamos entrando. A palestra de hoje está imperdível com o nosso querido Edilson. Tá? Estou aguardando que ele entre na live para que a gente possa iniciar. Tá ok? Edilson, entra na live, Edilson. Vamos aguardar o Edilson entrar. Bem, gente, como eu falei anteriormente, esse é um canal que a gente criou para poder divulgar tanto pessoas quanto instituições que são diferenciais no que fazem, tá bom? Nós somos uma equipe de 3 pessoas, eu, a Joyce Viana, a Djalda Muniz e o Janailton Lopes, tá? Estamos aqui fazendo esse trabalho muito bacana para vocês, para que a gente possa ter um espaço, né, de dialogar de uma forma que seja mais dinâmica e mais próxima, né, com pessoas que estão discutindo a nossa área, a biblioteconomia, a ciência da informação, né, com outros olhares. Vamos lá, Edilson. Edilson, você não está aparecendo aqui para mim, Edilson. Não sei o que está acontecendo, Edilson, você não aparece para mim. Gente, se alguém tiver o contato do Edilson, vamos entrar na live. Vamos ver o que está acontecendo. Sei, gente, não perca essa semana. Até o final da semana a gente vai ter algumas novidades para vocês, tá? Acredito que vocês vão gostar bastante. Vamos lá. Edilson, cadê o Edilson? Ah, o Edilson entrou agora. Vamos lá, ver se a gente consegue. Aê, Edilson, agora sim. Estamos chamando o nosso querido Edilson. Oi, Marcos, tudo bem? Aguardando o Edilson. Vamos lá, gente. Hoje a palestra está muito incrível mesmo. Ah, agora apareceu. Oba! Deixa eu só posicionar. Que bom! Tava dando um probleminha aqui. Peraí, ajeitar aqui. Acho que assim tá bom. Ajeitar um pouquinho. Boa Pronto. noite, gente. Boa noite. Muito bom, Edilson. O áudio tá ótimo, a imagem Aumentar tá um pouquinho. perfeita. Tá conseguindo me ouvir bem? Tô. Vou só aumentar um pouquinho aqui o meu som para ver se fica melhor. Tá bom. Vou colocar aqui o fone próximo também. Pronto. Deixa eu ver se Isso. eu consigo entrar pelo computador simultâneo, que aí é melhor para me olhar. Tá Ver se eu ok. consigo. Para você olhar as perguntas também, alguns comentários, né? É. Vamos lá. Bem, gente, enquanto o nosso querido Edilson vai entrando ali pelo computador, o Edilson Reis, ele vai falar um pouco hoje pra gente sobre as experiências dos usuários com e-books, interdisciplinaridade, biblioteconomia e design. O nosso querido Edilson, vamos aqui, isso. Ele é formado em biblioteconomia pela UFMA, ele é mestre em design de produtos multimídias pela UFMA também, a Federal do Maranhão. Doutorando em design de sistemas de informação também, pela Universidade Federal do Paraná. Especialista em design educacional pelo Senac de São Paulo.
Tem especialização em docência do ensino superior e planejamento educacional pelo IESMA. Foi professor na pós-graduação do Instituto Navigare, né? Perdoe minha pronúncia. Ministrando um módulo de metodologia da pesquisa científica. E muito mais, gente. O nosso querido Edilson, ele tem um currículo bem extenso. Então, se vocês quiserem conhecer um pouquinho a mais, vocês podem estar indo no Lattes, tá bom? Bem, eu fiz uma prévia apresentação do nosso Edilson, mas ninguém melhor do que ele mesmo, né? Para falar um pouquinho da trajetória dele. Então, Edilson, você pode falar um pouquinho da sua trajetória e logo após você vai ter 20 minutos de explanação, tá bom? E aí, logo após, a gente entra com comentários, com perguntas. Se você achar interessante, no meio da sua fala, respondendo algumas perguntas, fique à vontade. Tá ok? Tá bom, eu só peço que tu vai me dando um feedback, porque aí eu posso me perder falando aqui, tá? Tá ok, faço assim. Né, então, primeiramente eu gostaria de agradecer ao convite. Quando soube do projeto, fiquei muito feliz, né? Pensar fora da caixa, né? Até motivo de discussão, o que é a caixa? Né? O que é que está sendo a caixa ultimamente? Né? Mas não vou entrar nesse detalhe, né? Vou entrar direto naquilo que me deram como proposta, né? Então, como elas me apresentaram aí, eu sou bibliotecário pela UFMA, me formei pela UFMA, e assim que terminei a UFMA, fiz uma especialização em docência do ensino superior e planejamento educacional para saber se realmente era ser professor que eu queria, né? Então, eu tinha aquele medo de entrar no mestrado, terminar o mestrado e na hora não me encontrar como professor. E aí lá eu tive a confirmação, eu vou ser professor. E aí eu passei no mestrado de design, né? Vou já explicar para vocês como é que se deu essa trajetória de o que um bibliotecário foi fazer em design, né? E aí depois do mestrado de design, entrei como professor, né, no departamento de biblioteconomia, e aí eu consegui dar aula de metodologia do trabalho científico para design. Edilson, estão dizendo que tá com eco. A sua fala tá com eco. Deixa eu ver se é aqui. E agora, melhorou? Para mim, melhorou. Pode continuar. Qualquer coisa eu levanto o dedinho de novo. Tá bom. E aí fiz o mestrado em design e depois dei aula, estava explicando que eu tinha dado uma aula no departamento de biblioteconomia e depois passei para o doutorado em design, né, na linha de sistema de informação. E a primeira coisa que eu queria explicar era exatamente o que um bibliotecário vai fazer em design, né? Então todo mundo diz, mas eu não consigo entender como é que tu conseguiu fazer o link para ir para design, né? Baixa o volume do seu áudio. Deixa eu ver aqui se é o meu, peraí. Mídia Talk. Abaixa aqui. Ele tá dando um releasezinho mesmo. Pronto, agora melhorou? Para mim tá ok. É o que para eles ficam, acho que, me ouvindo duas vezes por causa do som sai no celular e o que eu tô falando. Isso. Abaixei um pouquinho. Tá, melhorou. Vê se melhorou. Baixa o volume do seu áudio. Baixei agora. Melhorou. Martins melhorou. Ok. E aí, a primeira coisa que eu sempre explico é como é que eu fiz um link da biblioteconomia com o design, né? Quando eu estava fazendo, eu não conhecia o design, né? Conheci o design já no final da graduação. E o que acontece? Eu fui orientando a professora Senidalva, né? Primeiro eu fui orientando... Não, deixa no começo, né? Para não enrolar. Eu tenho uma outra formação, eu sou formado em gestão administrativa e passei a graduação inteira trabalhando com mercado, trabalhando em empregabilidade, que era o que eu aprendi lá no técnico em gestão junto com a professora Meire, né?
E aí, quando foi no último período, no oitavo período, foi que eu tive contato com a automação, né? A professora Dalva e tal. E aí, poxa, seria bem legal desenvolver uma pesquisa com ela. Mas aí eu já estou com uma pesquisa já sendo trabalhada e não vai dar para interromper. O que aconteceu? Teve um probleminha e a professora Meire tinha muito orientandos. E eu não era do PET, eu era um orientando que não era do PET, né? E aí ela conversou comigo e disse, isso não vai dar para orientar, porque eu estou com muito orientando. E me indicou alguns professores para continuar a pesquisa, e aí você vê como é que você faz direitinho. Quando eu vi que não dava para continuar com a professora, e aí eu disse, agora então eu vou voltar a trabalhar com automação, porque eu já acabei de ter a disciplina com o Semidalva e fiquei assim, quando foi me apresentada a tecnologia na biblioteconomia, eu fiquei deslumbrado. E aí eu convidei a professora e disse, professora, é o seguinte, tenho umas ideias para trabalhar o TCC, você aceita ser minha orientadora? E aí a professora Semidalva aceitou. Né? E aí eu disse, tranquilo. Eu, nesse tempo, eu era estagiário na biblioteca do Senac, com a bibliotecária Dona Remédios, uma bibliotecária excelentíssima, que me ensinou muitas coisas maravilhosas. E nós fizemos a migração do Inisis, do software Inisis, para o BN Web, naquele tempo. Então, eu acompanhei toda essa migração, né, de como ia ser, o que ia melhorar, o que não ia, enfim. E aí decidi fazer a minha monografia sobre isso, né? E aí, encurtando a conversa, tem uns 2 livros que eu trabalhei muito, que foi o livro da CURT, né, Avaliação de Software para Bibliotecas. Ele é de 2002, um livro da capa branca, se eu não me engano. E tinha o da Café Macedo, que era um artigo de 2001, se não me engano, e ele dava propostas de como avaliar softwares, né? Sendo que em uma dessas propostas, eu acho que foi no da CUT, ela disse, uma das propostas era avaliar a usabilidade de software, né? E quando ela coloca assim, usabilidade, e aí ela colocou uma observação, uma nota explicativa, dizendo assim, usabilidade não se restringe a isso, né? Essa nota foi que me levou para o design. Né? E aí eu fiquei muito intrigado, mas se não, o que é usabilidade, né? Mas por que não se restringe a isso? Por que ela colocou só isso? E aí eu comecei a ler, né? Terminei a monografia recebeu 10 naquele tempo, foi um trabalho bem legal. E aí nós publicamos como artigo no CBBD de 2013, que foi em Florianópolis. Né? E aí a professora Semidalva me convidou, eu fui. E quando eu cheguei em Florianópolis para apresentar esse trabalho, a professora Semidalva me apresentou a professora Cássia Furtado. Né? Eu não conhecia, só por nome, porque ela estava afastada por doutorado. E aí eu conheci ela lá, e comecei a conversar com ela, foi assim, um amor à primeira pesquisa, né? Não tem um amor à primeira vista, o meu amor com Cássia foi um amor à primeira pesquisa. Sim. Falei de algumas ideias que eu tinha, e aí ela disse, olha, esse assunto, da forma que você quer tratar, na biblioteconomia tem poucos lugares que você pode ir, né? Mas isso é trabalhado de uma forma bem específica no design. E aí eu disse, no design, e aí eu comecei a fazer levantamento bibliográfico e percebi que, por exemplo, os designers falavam sobre interação e interatividade em livros digitais e e-books. Aí eu disse, mas como é que pode? Né? Então, quando se fala de suporte impresso, nós encontramos os profissionais da educação, pedagogo, nós encontramos bibliotecário, professores falando. E aí, quando se fala de interação, interatividade, o novo meio do e-book, são outros profissionais que eu não conhecia. Né? Daí começou o meu elo com o design. Aí eu comecei a fazer levantamento, ler, teve o seletivo do mestrado e eu passei. Então, assim, eu fui um bibliotecário estranho, assim, no meio do design. Na verdade, eu era segundo, porque a Cássia já estava lá como orientadora
né? E aí eu entrei e fui conhecendo como é que era e como é que eu poderia fazer esse elo da biblioteconomia com design, né? No começo do mestrado, eu me via muito assim, ainda querendo fazer a ponte. Como é que eu vou levar isso para a biblioteconomia? Como é que isso é visto pelos bibliotecários? Hoje eu não me vejo mais com essa preocupação. Por quê? Porque eu consegui entender perfeitamente aonde a linha de pesquisa de e-book, avaliação de e-book, experiência do usuário, ele entra na biblioteconomia, né? Então, um dos eixos que consegue fazer esse elo entre a biblioteconomia e o design, um dos, né, era o design editorial e o estudo de usuários, né? Então, como eu queria avaliar como as crianças elas entendiam, como é que as crianças sentiam ao ler um e-book, eu escolhi o estudo do usuário no primeiro momento para falar sobre a experiência do usuário, né? A experiência do usuário é algo que está bem, assim, ele está no boom, no momento da experiência do usuário. E é aquele momento que você não só pergunta para o usuário o que deve ser feito, né? Mas é o usuário que vai dar as premissas para ser feito tudo, né? Então, alguns bibliotecários, depois que eu comecei a trabalhar com experiência do usuário, começaram a me perguntar, porque eu queria fazer uma animação na minha biblioteca. É porque eu gostaria de fazer um treinamento com meus usuários. Mas eu não sei exatamente o que fazer. O que, que você me sugere? E aí, costumamente, eu digo, você já perguntou para o seu usuário o que ele quer? Além de perguntar, você já convidou o seu usuário para ajudar a fazer o treinamento que teria para ele? Você tem a concepção de como o usuário se sente quando ele entra numa biblioteca, quando ele lê um livro? E era exatamente essas respostas que eu queria, né? O bibliotecário, ele trabalha como se fosse no final da linha de produção de um livro, né? E no começo da produção, escolha de ilustração, como é que vai ser diagramado, qual vai ser a cor, qual vai ser a letra, o tipo que vai ser utilizado, tudo isso é um estudo, né? Então, a primeira coisa que a biblioteconomia, o design, ele não serve para deixar as coisas bonitinhas, né? Não é só para isso, né? A estética é um dos fundamentos. Tem todo um estudo voltado para tudo. Qual é o tipo que se usa em tela, qual é o tipo que se usa impresso. E é exatamente isso que eu queria fazer. Tirar o bibliotecário do final do livro, da produção do livro, e trazer ele para o planejamento estratégico desse livro. Né? E como o bibliotecário vai... Por exemplo, isso bem prático. Eu pego um livro e sugiro para uma criança, né, um livro impresso. Isso tem um impacto, né? Então, nós como bibliotecário, como profissional da educação, professor, tem professor da educação infantil na live, isso tem um impacto, né? Você não sugere qualquer livro, né? Então, você vai fazer uma análise das informações que estão naquele livro, tamanho da letra em relação à idade da criança, a quantidade de ilustração que deve ter aquele livro, para você poder oferecer, né? E aí você oferece, a criança tem aquele primeiro momento, né, de se relacionar com aquele livro, e aí ela vai dizer, gostei ou não gostei, né? E aí você vai dizer, gostei por quê? Por causa da história, por causa da cor, por causa da... Então, vai vir várias respostas em relação a isso. E quando eu fui procurar essas pesquisas em relação a e-book, eu não encontrei, né? Então, não é porque é só um e-book que ele é interessante, né? Então, a primeira coisa que o bibliotecário tem que saber é que o e-book não é o e-book, né? São os e-books, né? São os formatos, né? Então, eu tenho um e-book em PDF, eu tenho um e-book em MOB, eu tenho um e-book interativo, né? E cada e-book ele tem a sua função, né? Então, geralmente, quando eu converso com o bibliotecário
com profissionais da educação em relação a isso, a primeira resposta que eu escuto é Edilson, eu não gosto de ler e-book. Eu gosto de ler impresso, eu gosto de sentir o cheiro, o livro não vai acabar, enfim, né? Essa conversa é muito pertinente, mas é assim, nós como profissionais que devemos trabalhar em todos os suportes, não devemos desconsiderar ou deixar esse suporte de lado. Então, de 2010, lá da divulgação do iPad, né, houve uma explosão sobre essa discussão de e-book, mas já era algo estudado muito antes, desde lá do projeto Gutenberg, né? Então, muitos profissionais tiveram acesso a livros no formato do projeto Gutenberg, né, que já mudou, né? Algumas pessoas tiveram acesso à leitura através de um livro escaneado, né? Às vezes até proibido, né? Então a pessoa pegou, escaneou, disponibilizou. Não sei, isso é o primeiro nível, né? O nível péssimo para se fazer uma leitura de um e-book, né? Porque aquele livro, aquelas letras, aquela imagem, aquele formato, ele não foi trabalhado para ser trabalhado em uma interface de desktop ou em uma interface de celular, né? E hoje nós temos um aumento. Então, por exemplo, de acordo com a pandemia, né, essa pandemia que tivemos, a maioria das pessoas estão fazendo estudo home office, né? A ABED divulgou um dado, acho que foi ano passado, foi ano retrasado, que mais da maioria dos cursos de educação à distância trabalham com e-book, né? A Amazon divulgou o aumento o número de publicações em e-books que estão sendo compradas, inclusive pelo Brasil, né? A Biblioteca Nacional, até antes de mudar para a CBL, eles tinham um aumento do número de livros impressos e número de e-books. E os números estavam, assim, exorbitantes, né? Tipo assim, a evolução vou dizer, de 2010, de 2015 para cá. Então, nós precisamos de bibliotecários que saibam trabalhar nessas plataformas. Precisamos de bibliotecários que saibam trabalhar com MOB. Precisamos de bibliotecários que saibam trabalhar com EPUB, né, com HTML5, enfim. Né? Então, precisamos tirar os bibliotecários do final da linha de produção e trazer eles para o planejamento estratégico. Né? Então, quando eu fiz a proposta dessa palestra, o nome dessa palestra, foi por isso que eu coloquei a questão da interdisciplinar. Né? O que é ser interdisciplinar? Né? É o bibliotecário saber trabalhar com suas competências em outras equipes, né? Mas não fazendo o seu serviço particular. Eu vou normalizar, eu vou fazer a ficha catalográfica desse livro para ser publicado. Não, mas se preocupar com todo o livro, né? Se aquele livro ele vai alcançar, se aquele livro vai conseguir alcançar o usuário. E aí a experiência do usuário vem fechando com o que o meu usuário vai achar. Né? Eu lembro que na pesquisa de mestrado, eu perguntava para as crianças, eu trabalhei numa escola, né? Eu trabalhei com o Portal Biblon, a professora tinha acabado de chegar, então a gente continuou esse trabalho do Portal Biblon. E aí eu perguntava para as crianças, eu deixava elas interagirem no portal, e aí, em algum momento, elas entravam no livro e fechavam. Ali tem informação. Por que você fechou o livro? Né? E aí as respostas eram assim, gente, primeiro vocês vão ajudar eu avaliar esse livro porque eu não consigo. Vocês vão me ajudar a avaliar. E aí a criança se sentia importante naquele meio de... ele não só trouxe um livro, ele está perguntando o que eu acho desse livro. Né? E aí a criança perguntava, eu não gostei desse livro porque a letra que está na capa é diferente da letra que está dentro do livro. Né? Eu não gostei desse livro porque não tem cor. Né? Eu não gostei desse livro porque há uma cor na capa e há uma cor diferente dentro do livro. Né? E aí tem outras coisas que
acabamos nos deparando na pesquisa, por exemplo, teve crianças que tem um livro lá no portal Biblon chamado A Festa no Céu. Conheço. A Festa no Céu é um livro maravilhoso, né? Mas como é que está no formato no portal Biblon? Ele tem uma capa com uma ilustração e a partir quando você entra na história, no miolo do livro, não tem mais ilustração, né? E aí eu disse assim, esse livro aqui as crianças vão odiar, né? Não tem ilustração, elas vão odiar. E é um dos 5 livros mais lidos dentro do portal. Né? Então, assim, até que ponto os elementos editoriais do design editorial, cor, legibilidade, leiturabilidade, tipografia, diagramação, eles influenciam na satisfação do usuário infantil e até que ponto, outra pesquisa aí, o conteúdo influencia mais do que o design editorial. Né? Então, assim, eu fui bem ousado, eu acho que essa palavra, eu não sei se é ousado, porque ousado é quando tu sabe do perigo e vai fazer a pesquisa, né? Eu não, eu acho que eu fui um ousado sem saber, porque eu não sabia que eu teria que fazer análise editorial dos e-books. E aí eu disse, como é que eu vou fazer análise editorial de uma coisa que eu nunca vi? Eu não sei nem como é que faz uma análise editorial. E aí foi um processo de construção mesmo, do zero. Pegar os livros de design gráfico, pegar a parte de design editorial, estudar como é que uma cor é aplicada. Então aí você vai entendendo o significado das cores, né? A tipografia, né? Elementos de ênfase, hierarquia. E aí depois você vai perceber que isso funciona para tudo. Né? Isso funciona para as interfaces, né? Que é o que eu venho trabalhando com a Kafka desde esse momento. E aí, qual foi a conclusão da pesquisa? Né? A conclusão da pesquisa é que os elementos editoriais eles influenciam diretamente na leitura de um e-book. Né? A primeira. Né? A segunda conclusão é, se você, como um profissional da informação, der para uma criança um livro que ele está totalmente contrário, de acordo com os elementos organizados do design editorial, você pode frustrar aquela criança e ela vai criar um pavor de e-book. Ou não. Né? Ou ele pode funcionar totalmente contrário. Os elementos totalmente organizados do design editorial, voltados para aquelas crianças, as cores voltadas. Então, por exemplo, eu escolhi um público seleto de crianças e automaticamente elas escolheram as cores que eram voltadas para a idade delas. Então, o que você achou dessa cor? Né? Não, eu achei muito forte. E aí, algumas escolheram cores ternas. As crianças com maiores idades escolheram cores mais fortes. Então, assim, todos os elementos ali em conjuntos, eles estão formando leitores. Né? Então, a formação do leitor, ele não é só a leitura do livro lá no final. Né? A formação do leitor, ela começa a partir do momento que o autor ele diz, eu quero escrever um livro para criança. Né? E o bibliotecário, ele tem, assim como todos os outros profissionais, eles têm que ter essa noção de saber como interferir para ajudar nesse processo. E aí veio outra leva, digamos assim, outra onda na minha vida. Quando eu estava no mestrado, eu fui convidado para ser bibliotecário na Universidade Aberta do SUS, né? Aí em São Luís. E aí, o que os bibliotecários, o que o bibliotecário da Universidade Aberta do SUS trabalha? O material para a área da saúde. Né? Então, primeiramente, a minha função era normalizar esses materiais, os livros, né, tudo que fosse para o aluno final. Quem é um aluno final? Médico, enfermeiro, enfim. E aí eu fiz uma especialização. Aí automaticamente eu fui atrás de uma competência que eu não tinha, né, de trabalhar
com a educação à distância. Né? Eu sempre tive vontade, né, lá na graduação, andei me oferecendo por ali, né, algum professor coisava um projeto, eu ia lá, eu lembro que eu ainda trabalhei com a professora Silvana Fetter, com Roosevelt sobre algumas coisas, conversei sobre algumas coisas com a professora Isabel. Eu era aquele aluno enxerido mesmo, né? Inclusive, como eu já sabia que eu queria fazer mestrado, eu já andava com o rascunho do projeto na bolsa. Qualquer momento de oportunidade, eu pedi, professor, dá uma olhada aqui, o que que o senhor acha? E o professor, e tal. E aí eu foi o momento que eu entrei e fiz uma especialização lá em design instrucional pelo Senac de São Paulo, né? O Maurício está fazendo, fiquei muito feliz porque o Maurício, ele está fazendo praticamente o mesmo caminho que eu fiz, né? E aí ele está fazendo, ele está sendo design instrucional e está fazendo essa especialização. Essa especialização, ela já dá um outro olhar para o profissional bibliotecário. Né? Então, e discutir algumas coisas que, por exemplo, por não estar na grade curricular da biblioteconomia, eu tive a oportunidade de discutir. Né? Então, identificar qual é o usuário, fazer um estudo aprofundado em relação a isso. Então, a importância do estudo do usuário no serviço final e a importância da experiência desse usuário. Né? O usuário usou, né? Ele leu, gostou, né? Ele quer outro, não, ele parou no meio, por quê? Né? Então, a gente pode interferir. E é sobre isso que eu venho discutindo ultimamente, com quem vem me acompanhando, alguns bibliotecários, de tornar não só a biblioteca, mas tornar as competências bibliotecárias mais perto do usuário. Né? E aí eu venho batendo naquela tecla que chega a ser antipático. O bibliotecário não é só para ficar de balcão entregando livro. Né? Você pode ser o super saiyajin, cara. Você pode ser o super-homem se você trabalhar outras coisas. Isso aí talvez seja uma consequência. Né? Então, são coisas que são competências que dá para ser trabalhadas. Né? Como é que está o tempo? O tempo está perto do limite. Já temos bastante perguntas para você. Se você quiser já para eu trazer algumas perguntas, você quer continuar a sua fala? Pode começar nas perguntas. Aí qualquer coisa eu vou lembrando e vou falando de novo. Tá bom, tem bastante pergunta. Mas antes de iniciar as perguntas dos nossos participantes que estão mandando, eu queria fazer um breve comentário sobre isso que você... na verdade, de acordo com a sua fala, eu estava assistindo uma palestra que estava tendo no Instagram do WebConcib, que começou às 18 horas, e a bibliotecária convidada, ela falava justamente isso que você falou, que o bibliotecário, ele precisa expandir, ele precisa ousar. Porque, como você falou, se ele sai daquele espaço previamente estabelecido de atuação dele, ele pode ser e fazer o que ele quiser, tanto na nossa área quanto fora. Então, a bibliotecária também, que estava lá no WebConcib, ela falava o seguinte, que nós, os bibliotecários, e você é um grande exemplo disso, Edilson, porque você saiu e você foi para a área de design, que acredito que talvez no primeiro momento tenha causado um certo estranhamento por outras pessoas, né? Nossa, um bibliotecário fazendo design? Como assim? Isso não... eles talvez pensem, mas isso não faz parte da atuação do bibliotecário. Então, é interessante e eu fico muito feliz por ver todo o seu crescimento, porque eu estava lá na sua defesa de monografia. Lembro como se fosse ontem. Fiquei muito feliz e fico muito feliz de ver o seu crescimento e os caminhos que você tem percorrido, porque mostra que você, de fato, é um profissional ousado. É como você falou, eu não pensei exatamente no que estava me esperando, eu só fui. E é isso que o bibliotecário, nós da ciência da informação, precisamos, né? Muitas das vezes, sair. Gente, vamos lá, vamos participar de outros eventos que estão discutindo os nossos objetos de estudo na área da ciência da informação, da biblioteconomia. Vamos ver o que o pessoal está falando de algo que a gente pode trabalhar muito bem. Nós temos muita competência, só que a gente precisa do que você fez. A gente precisa sair. Gente, vamos lá. Vamos dar a cara a tapa. A gente precisa fazer esse caminho. E parabéns. Bem, agora eu vou trazer... Obrigado.
Sim, quer falar alguma coisa? Desculpa. Em questão por exemplo, esse sair para da área, para buscar outra coisa, para justificar a área, né, que é a experiência do usuário, vem aí o design editorial, o design de interação, é uma coisa que, por exemplo, teve alguns bibliotecários no Brasil que fizeram isso. Né? Então, por exemplo, eu lendo aqui, eu encontrei uns 3 bibliotecários que fizeram mestrado, e, por exemplo, agora eu estou falando sobre avaliação de interface, né, como avaliar a interface de e-book. E aí, quando eu pego a literatura internacional, tem pouquíssimas coisas na literatura internacional. Quando eu pego a literatura internacional, para minha alegria, eu vou ver a formação, eu ser bibliotecário. Né? Então, algumas discussões que nós precisamos. Né? Então, por exemplo, eu vi alguns por exemplo, há uma questão, uma barreira na legislação em relação a comprar e-books para uma biblioteca universitária, digamos. Né? Eu encontrei artigo de 2014 de fora do Brasil falando sobre isso. Né? E aí, se a legislação não está a favor disso, como é que nós podemos fazer para mudar esse cenário? Né? Então, por exemplo, agora nós estamos em um momento de pandemia, eu estou escrevendo minha tese de casa, né? E estou tendo uma dificuldade enorme, porque quando eu preciso de um livro, de algum material, eu não consigo ter acesso, porque a biblioteca está fechada, a universidade está fechada, eu tenho que estar em casa, eu não posso sair de casa. E aí, por exemplo, tem um sebo aqui perto, de vez em quando eu dou uma ligada lá no sebo para saber se tem lá. E aí, é nesse momento que, por exemplo, nós percebemos a importância dos profissionais. Algum bibliotecário daqui da UFPR se sentou e organizaram como é que nós vamos resolver. O pessoal está pesquisando em casa, eu vou ter que qualificar depois da quarentena. Né? E aí disponibilizaram acesso a uma biblioteca virtual, entrar em contato, não sei se negociar, através de um login, que é o login, um e-mail, que é o e-mail da biblioteca, e a senha da biblioteca. Então, quando acabar acho que isso tudo, eles cancelam e fica só para acessar na biblioteca. E aí eu consigo acessar de casa e-books sem precisar pagar. Entende? Então, são pequenas coisas, mas que ajudam o pesquisador, ajudam o aluno a conseguir encontrar informação. Sim. São os detalhes que acabam fazendo a diferença, né? Principalmente numa situação que a gente está agora, situação de crise, né? O profissional, não só da nossa área, não só a biblioteconomia, mas eu acredito que em todas as áreas de forma geral, elas passam a repensar a sua atuação e os seus espaços de atuação, né? Sim, com certeza, né? Com certeza. E aí o bibliotecário, ele é chamado, eu estou falando bibliotecário, mas tem professor na live, né? Depois eu abro um pouquinho na hora das perguntas. A saber, a questionar o seu posicionamento diante do que nós estamos vivendo. Eu tenho uma mania que eu já tenho há muito tempo. O que é essa mania? Desde quando eu estava no Senac, que eu trabalhava com o mercado direto, com o mercado de trabalho, eu iria lá no LinkedIn, ou então nas plataformas de emprego, saber quais são as competências do que eles estão precisando. Né? Inclusive, eu tenho um grupo no Facebook, eu acho que já tem umas 35 mil pessoas de empregos, que eu botava oportunidade, então, às vezes, eu fazia até umas coisas, por exemplo, pegava o jornal, a pessoa que está procurando emprego, ela não tem condição de comprar um jornal. Né? Mas ela tem a internet que o vizinho deu a senha. E aí eu tinha um trabalho, eu tirava 15, 20 minutos por dia de digitar todas as vagas que estavam no jornal e eu jogava na internet. Né? Então, para a pessoa que está procurando, quanto mais pessoas, melhor. Né? E aí, voltando para a conversa, e aí eu no LinkedIn eu sempre procurava competência. O que eles estão procurando? Formato em quê? Né? Quais são os empregos que estão mais saindo? Quais são os empregos que estão menos saindo? E aí, ultimamente, voltou. E aí eu tenho olhado. Voltou. E aí eu tenho olhado. Aqui em Curitiba, por exemplo, as grandes empresas, né, bancos, enfim, multinacionais, internacionais, eles não estão tão mais atrelados a diploma. Eles estão atrelados à competência. Né? Então, aí, se você tem um diploma, você soma. Mas o que é importante agora é a competência.
né? Então, eu sou bibliotecário e sei trabalhar com design de interação e sei fazer avaliação de interface. Mas você sabe fazer só de e-book? Eu sei fazer de e-book, eu sei fazer Mas se não tiver e-book, você não trabalha com e-book, então eu sei fazer da interface que vocês têm também, não tem problema. Entende? Então são coisas assim, mas com o aprendizado que eu vou levando da minha formação é que eu vou fazer essa aplicabilidade. Né? Então a gente tem que estar muito atento a isso. O que o mercado está precisando dos meus serviços como bibliotecário. Né? Então, às vezes, algumas pessoas reclamam, mas porque não tem muito emprego. Eu compreendo, a gente está vivendo um momento complicado. E aí, às vezes, eu preciso de um bibliotecário que tenha, que saiba trabalhar com RBS. Né? Então, a maioria dos bibliotecários trabalham com levantamento bibliográfico. E eu preciso de um bibliotecário que trabalhe com revisão bibliográfica sistemática. E aí, o número, por exemplo, se 10 pessoas trabalham, 50 pessoas trabalham com revisão bibliográfica, com RBS trabalha 2. Né? Então, assim, são nichos de mercado que nós trabalhamos isso na formação. Né? Então, o que o nosso usuário está precisando? O que nosso... Eu estava falando com uma amiga minha essa semana. Assim, agora, nesse momento de pandemia, nós estamos trabalhando como bibliotecário de forma remota. Né? Então, estamos disponibilizando base, mas não sabemos mais o que fazer. Se você já tentou perguntar para eles o que eles querem? Verdade. Entende? É um serviço mais especializado, né? Em vez de ser um serviço mais geral. Né? Então, você alcança o seu objetivo quando você consegue conversar mais próximo desse usuário. Tá certo, muito boa explanação. Vamos às perguntas. O Eric Pires, ele pergunta: qual a diferença entre design e arquitetura da informação? Qual é a diferença de quê? Entre design e arquitetura da informação. Não há uma diferença, né? São áreas que estão interligadas, na verdade. Né? A arquitetura da informação, ela é uma área que nasceu na biblioteconomia. Né? Então, o design, né, ele dá aplicabilidade aos estudos da arquitetura da informação. E está aí uma área que, por exemplo, a gente precisa de muito bibliotecário que entenda de arquitetura da informação. Então, como não há os outros profissionais que trabalham com isso, eles estão estudando, né? Tem que resolver isso e arquitetura da informação. Vamos atrás de um livro, mas não há uma diferença, né? A arquitetura da informação, ela nasceu da biblioteconomia, ela tem uma diretriz de taxonomia, de organização, né? Que é possível ser utilizado em qualquer interface digital, né? Em um site, em um aplicativo de smartphone, né? E aí essas leis, esses estudos são utilizados dentro do design, principalmente dentro do design multimídia, design de interação. Tá certo. Bem, tem uma outra pergunta também do Eric Pires. Ele pergunta assim: você já utilizou realidade aumentada em e-book? Já, eu acho isso maravilhoso, né? Eu acho que um dos potenciais para o estudo de e-book está na realidade aumentada, né? Então tem uns estudos, eu acho que é da Colômbia, eu posso procurar depois, a gente pode conversar daqui a pouco, Eric. Eu tenho uns estudos, acho que da Colômbia, que eles já começam a fazer a interação, por exemplo, de um celular, um smartphone com livro, né? Então, a criança está lendo o livro e aparece lá um símbolozinho, um QR Code, alguma coisa, e ela passa o smartphone e a ilustração ela ganha vida, né? É muito interessante essa interação, né? Então, você utiliza 2 suportes, do livro impresso e do smartphone, você consegue fazer isso. Eu fiz um artigo, ainda não terminei, né? Na verdade, eu estou com um monte de arquivo na forma aí, eu tive que parar para poder qualificar. Porque aí toda hora aparece uma ideia,
e eu não consigo terminar. Eu sou caixinha, né? Então, agora é terminar o texto para qualificação. Depois que terminar, eu estou com umas ideias fantásticas para fazer. E aí eu estava fazendo um artigo sobre o mundo do Peter, uma coisa assim, o nome do livro. Não lembro agora. Que é um livro que foi eles ganharam a equipe ganhou um projeto e eles utilizavam sobre isso. Por exemplo, o livro ele era em PDF e aí fazia a leitura normal do livro a criança, mas se a criança ela instalava um aplicativo e aí quando ela posicionava na tela do computador, o impresso, a história ganhava vida e ela conseguia interagir, né? Ele falava, e aí passa, muito fantástico, e aí eu faço, nesse artigo, eu estou fazendo uma avaliação dessa interação, né, levando em consideração o nível de interatividade, até que ponto uma interação em um e-book, ela atrai ou ela distrai uma criança. Né? A interação, ela está levando em sentido a narrativa do livro, ou a interatividade ela está só distraindo. Né? Então, são coisas que dá para serem avaliadas. Né? Ele está quase pronto, mas ele está em momento de stand-by. A gente pode conversar depois. E tem uns projetos internacionais bem interessantes em relação ao uso de realidade aumentada, inclusive na área da saúde, que é onde eu estou trabalhando agora com os e-books. Certo? Edilson, depois, se você pudesse, poderia mandar para a gente esses trabalhos, esses projetos internacionais que está tendo relacionado à realidade aumentada, para a gente publicar no perfil para o pessoal conhecer mais? Sim, sim. Com certeza. Vou fazer uma compilação. Eu tenho ele numa pasta aqui no computador. Tá ok. Bem, temos aqui uma pergunta do Dr. Marco Gomes, que também vai estar numa palestra com a gente essa semana. Ele diz assim: você acha que o curso de biblioteconomia precisa informar e formar sobre e-book? Não sei te dizer exatamente. Eu acho que o curso de biblioteconomia ele precisa não só começar a olhar e-book, ele precisa olhar todos os suportes informacionais. Né? Então, o livro, para mim, é maravilhoso, tanto impresso quanto digital. Então, geralmente, a pergunta que as pessoas me fazem Edilson, tu lê mais aonde? Impresso ou online? Gente, para mim, não tem mais isso. Né? Tem livros que eu acho maravilhoso, que eu leio online, puxo para compro para ter. Né? Outros, ainda bem que eu li online, porque saiu mais barato, porque se eu pagasse mais caro, porque o livro, o e-book é mais barato. Agora, sim, eu acho que os cursos de biblioteconomia, eles precisam abrir essa margem, né? De não só trabalhar com livro impresso, mas com e-book, com site, com interface, aonde tiver informação. Né? Então, a gente tem um discurso aí, acho que desde o tempo que eu estava com uma aluna, dizendo, os bibliotecários, a gente precisa ser interdisciplinar, a gente precisa novo ponto de vista, né? E aí os alunos reclamam, mas só que não tem ninguém falando sobre arquitetura da informação. Cara, vai lá e você vai ser a pessoa. Isso mesmo. Não, é porque no Brasil só tem 3 pessoas. Seja bem-vindo, você vai ser a 4ª. Né? Então, por exemplo, eu consigo mapear quantas pessoas trabalham com design, bibliotecários que trabalham com design, que trabalham com e-books. São 3, eu vou ser a 4ª. Né? Então, é justamente nesses nichos que a gente tem que apontar. Mas só que geralmente a culpa vai para o professor, né? Então, hoje eu como professor já olho da outra forma. Mas se você não provocar, amigo, você não vai ter feedback. Então, por exemplo, quando eu fui falar com o Ceni Dalva sobre a questão da avaliação, nossa, os olhos dela brilharam. Disse, nossa, você quer falar sobre isso? Então vamos e tal. Aí disse, nossa, ela gostou. Que às vezes está faltando esse posicionamento do aluno mesmo. Né? Então, o curso de biblioteconomia ele precisa começar a olhar as outras interfaces. Aonde nossos leitores estão? Eles estão lendo em interface digital? Eles estão lendo em smartphone? Né? Então, por exemplo, a Dani
Daniele, ela é bibliotecária da UFMA também, ela entrou depois de design e ela fez um estudo sobre leitura em aplicativo mobile. Ah, mas só que tem poucas pessoas que leem sobre isso. Como é que você sabe disso? Ela fez um levantamento e ela conseguiu achar um monte de gente. Ou seja, os leitores estão lendo em diversas plataformas. E é para isso que nós devemos atentar nesse momento, né? Identificar onde está nosso leitor e saber como é que nós podemos agir nesse local. Isso mesmo. Temos que procurar ser a diferença ao invés de apenas querer a diferença, né? Exatamente, exatamente. Bem, vamos lá. Temos mais algumas, mas só avisando, Edilson, que caso a gente não consiga concluir todas as perguntas nessa live aqui, a gente abre mais uma para poder continuar, tá ok? Tudo bem, tudo bem. Ok, vamos lá. Temos uma pergunta da professora Leoneide. Em se tratando de crianças, você trabalhou com os impactos da leitura de e-books com crianças de escolas privadas ou públicas? A professora Leoneide é uma pessoa maravilhosa, né? Adoro ela. Sim. Não, tem pessoas assim que eu sou fã mesmo de carteirinha, né, mano? Eu consegui trabalhar em escolas públicas. Olha o impacto que nós tivemos. Então, assim, nós primeiro fechamos na escola pública, e aí eu fui fazer uma análise. Gente, como é que eu vou fazer uma análise de, por exemplo, impacto da leitura de um e-book numa escola pública? E aí, quando eu perguntava para a criança, eu disse assim, você já teve acesso a um livro digital, um e-book? Ela disse, já. E aí eu disse assim, como foi que você teve acesso a isso? Quando meu pai chega do trabalho, eu pego o celular dele e tem um aplicativo lá que tem e-book. Então, são leitores que a gente nunca imaginou. E aí, na pesquisa, além de eu fazer, por exemplo, todo esse levantamento de observação, entrevista, no final eu aplico uma escala de... Como é que é o nome da escala? Escala Likert, né? De 1 até 5, em forma de smiles, né? Cada carinha, feliz, triste, indiferente. Eles falando sobre isso. Né? O que você fala sobre isso? Qual é a carinha que você dá para esse elemento? E aí, foi um pequeno recorte, né? Foi uma escola que ficava na Areinha, que foi contemplada pelo projeto da professora Cássia. E, assim, foi um recorte. A gente não conseguiu fazer a diferença, por exemplo, pegar uma escola particular e uma escola pública. Né? Mas se na escola pública, muitos dos alunos que não tinham um smartphone, não tinham um tablet, não tinham um computador, eles tinham acesso através do celular do pai e da mãe, quando chegavam do trabalho. E eles liam, né? Imagine os alunos e as crianças que já têm esse suporte. Né? Então, às vezes, é um e-book que está meio camuflado, então misturado com um jogo, que está misturado com um outro tipo de narrativa. Né? E esse aluno, muitas vezes, ele teve acesso a isso. Né? E fora, ela falando de criança, né? Mas esticando um pouquinho para adolescente, então a gente já tem uma geração aí, a geração Kindle, né? Que são os adolescentes que discutem literatura, discutem tudo, e elas compram pelo Kindle, que o e-book é mais barato. Né? Então, assim, são vários públicos. Né? Eu acho que dá, assim, tem muita coisa para estudar, tem muita coisa. Né? Então, a minha pesquisa, no momento, foi só com as crianças lá da escola pública. Né? A gente tirou muita informação. Né? Caiu suscitar os alunos para começar a jogar esses temas, para começar a trabalhar e ir sanando essas coisas. Tá certo. Que mais? Temos uma pergunta da Cá Souza. Ela diz assim como o livro físico, não devemos julgar um e-book pela capa. Qual a vantagem do uso de e-book? Do uso de... Falhou a ligação. Qual a vantagem do uso de e-book? A vantagem é a portabilidade. Né? E a grande vantagem que eu vejo mesmo é a utilização dos multimeios que um e-book pode utilizar. Né? Então, por exemplo, desmistificando esse olhar do e-book, PDF, Bravozão, a Fiocruz lançou 2 e-books. Um sobre o que é o SUS
e o outro eu não lembro qual é o título, mas está lá na página da Fiocruz. E aí no QoSUS, o livro, ele tem entrevista, tem vídeos, né? Então ele tem áudio, ele tem o leitor, ele deixa de ser passivo e ele passa a ser ativo, né? Eu não quero seguir essa narrativa, eu quero escutar a voz do autor, né? Eu quero saber que vídeo é esse que ele está sugerindo. Isso tudo dentro de uma plataforma, né? Então, os primeiros estudos de e-books, eles sempre falavam, você pode ter mil e-books em um tablet, né? Mas não adianta de nada se você não lê um. Isso não adianta de nada se todos os e-books que tiverem lá não utilizarem a hipermídia, né? Então, utilizar os multimeios, né? Esse e-book ele não for trabalhado para ser lido na interface, né? Então, por exemplo, eu tenho visto, algumas pessoas têm me procurado para publicar e-books. Mas, é porque eu estou com vontade de publicar um e-book da minha pesquisa. A minha primeira pergunta que eu quero fazer é por que e-book? Né? Porque se for para fazer um e-book da mesma forma do impresso, não sei se compensa, né? Não sei se atrai o leitor, até que ponto atrai o leitor, né? Não, eu quero fazer um e-book técnico, né? E quero disponibilizar na internet, porque eu não tenho dinheiro, para várias pessoas lerem e começar a trabalhar esse assunto. Eu quero aproveitar esse e-book para colocar vídeos, para colocar jogos, entende? Então, abrir mesmo sobre as possibilidades que o computador tem, que a interface tem. Eu quero publicar um e-book pela facilidade de trabalhar com o público da educação à distância, né? Gasta menos dinheiro, né? Então, você diagrama um e-book, dependendo do e-book, e disponibiliza ele para todos os alunos. Você não precisa pagar o impresso, né? Então, se tiver um questionário, você consegue ter acesso às respostas, né? Então, deixa de ser uma leitura passiva, né? Para ser o leitor ele é convidado a ser coautor, né? E quando se fala de livro de literatura, eu já vi alguns livros, por exemplo, que o leitor ele escolhe a narrativa. Ele pula, ele volta, nossa, que isso aqui é interessante, ele clica, abre outra coisa. Então, assim, é uma quebra da linearidade, essa é a palavra, né? Daquilo que está sendo oferecido. Isso mesmo, muito obrigado. Muito bem explanado. Bem, temos uma outra pergunta do Dr. Marco Gomes também. Os elementos editoriais dos e-books são mais atrativos do que dos livros de prateleira? Acho que até que você já respondeu, né? Mas se quiser fazer alguma consideração. Não é que são mais atrativos, né? Então, quando a gente trabalha com elementos do design editorial, com elemento editorial, toda vez que nós estamos falando sobre isso, nós estamos falando sobre suporte, né? Então, a atenção que é dada em um livro impresso, ela pode ser diferente da atenção que é dada em um livro online, né? Então, como é que eu posso dizer? O objetivo, então a dificuldade, não está aí. Não está aí. Né? Então, por exemplo, a gente pode verificar que se eles estão conforme, tanto no impresso quanto no online, se está cumprindo com sua função. Sim. Mas, por exemplo, se você utilizar os elementos editoriais de uma forma errada, em um livro impresso ou em um livro online, nenhum dos dois vai cumprir o seu dever, que é passar a informação. Apesar de, às vezes, a informação ser interessantíssima. Mas, às vezes, o livro está organizado de uma forma tão, como é que eu posso dizer, bagunçada, né? Não é exatamente, a palavra não é bagunçada. É tão distante do seu público leitor. Essa é a palavra, né? Que talvez não cumpra a sua missão. Certo? Bem, nós estamos chegando ao fim dessa live. O Instagram já está me avisando aqui. Mas a gente volta no próximo bloco, tá bom? Porque ainda tem algumas perguntas, Edilson, para você. E, pessoal, vamos para a próxima live. Vamos lá acompanhar
as demais perguntas que o Edilson tem para explanar um pouquinho para a gente, tá bom? Vou encerrar aqui, Edilson, para Certinho. começar outra, tá? Tá bom, tá bom.